Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Bom, essa manhã gloriosa de domingo, eu quero, como o sempre apontou, como infectologista espiritual, neurologista, atuando na área psicanalística, holisticamente, e como teólogo mesmo, eu quero usar um tema que está no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, que é a blasfêmia dos fariseus ainda permanecem. Por que eu vou usar essa expressividade desse tema? Que a blasfêmia dos fariseus ainda permanecem. Você vai entender os pontos que eu apontei para esclarecer, para dar um melhor entendimento àquele que precisa de conhecimento e esclarecimento. E diz assim a palavra de Deus: trouxeram então um endemoniado cego mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão, admirando, ficaram admirados e diziam: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, estar dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsavam então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente está nesse momento o reino de Deus, ele é chegado até vós. Ou como poderia alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro manietar, ou seja, amarrar, acorrentar, aprisionar, né? O valente saquear então a sua casa. É um exemplo que ele deu, que não há possibilidade nada de fazer sem ter planejamento, ou procurar a falibilidade ou a fraqueza. Porquanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia seja perdoado, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho de Deus, contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Então, como
eu pontuei, não dando classificação, mas para orientação e exemplificação de conhecimento, dentro dessa infecciosidade que permanece até hoje, que é a blasfêmia dos fariseus. Primeiro ponto, eu vou falar de imparcialidade, que é o que tem em muitas situações, ou acontece em muitos atos, da falta da coadunação. Então, a parcialidade é o que está também no livro de João 10:8, que disse Jesus: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. É porque ele mesmo fala: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e de maneira nenhuma ouvirão a voz do estranho. Então é por isso eu sempre prismo que nós temos que ter dom de discernimento para discernir e saber tratar com aquilo que pode surgir como inesperado em nossas vidas. Segundo ponto, eu quero falar de contrariedade também, que é aquilo que às vezes se opõe ou não está, conforme eu vou dizer também, a favor e compactuado. Então entenda o seguinte, eu vou exemplificar o que está em João também 3:20, porque a palavra de Deus diz que porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Foi o questionamento e a imparcialidade dali quando os fariseus ouvindo e diziam: este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Mas Jesus teve que trazer um esclarecimento dizendo que ninguém teria autonomia se não tivesse uma fortalidade de entrar na casa do valente e chegar ao seu objetivo. Como é isso? Ele começa a explicar que todo reino dividido, toda casa dividida, ela não pode subsistir. Então, a imparcialidade e a contrariedade deles é o que está aqui, conforme eu pontuei. Porque todo aquele que aborrece o mal não vem para a luz, a fim de que suas obras venham ser reprovadas. O terceiro ponto, a imparidade. Imparidade. É o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso está em João 10, parte B. É o que ele diz: portanto digo que todo pecado e blasfêmia seja perdoado aos homens, mas contra o Espírito Santo, isso aí tem uma sentença homologada. Bom, a imparidade positiva é o que Jesus também disse: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É o que está ainda no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 21. Bom, posso falar também da imparidade negativa, que é a atitude que está lá em João 10:10a, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. É por isso que ele diz que não há possibilidade de uma casa, de um reino, ficar dividido. O sexto ponto eu posso deixar bem claro, como já foi esclarecido dentro dessa situação aí, que não dá para se dividir,
O mal, ele apoia o mal, ele não se divide, eles vivem unidos. Eu posso dizer que é a atitude que deveria, de quem é do bem, viver e fazer sempre, tá? Sétimo ponto também dentro disso, o mal ele tem a sua estratégia, como Jesus ele apontou. Qual é o ladrão que antes de cometer um furto, ele primeiro não vai procurar a fragilidade, ele antes de entrar na casa de alguém que ele quer saquear, ele não vai estrategicamente se fortalecer. Então, eu posso deixar bem nítido que o mal tem as suas estratégias objetivas para a sua finalidade destruidora, que é o que eu antecedi e disse aqui, né? O que está na palavra de Deus, o versículo 10 de João, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, o mal ele tem as suas estratégias objetivas para a sua finalidade destruidora, saqueando em todos os sentidos, deixando vulneráveis as suas vítimas, que são orientadas por ele, que pensam que ele é bom. Como é isso, pastor? Ele só aparece quando chega ao seu objetivo final. Por isso que eu digo que o mal ele é bonzinho. Mas quando ele chega à sua atitude, não só de atuação, manifestação e possessão, é onde vai se ter um entendimento da movimentação dessa ação imperativa luciferiana. O oitavo ponto, eu posso falar que é o que ele deixou bem nítido, obediência e a renúncia. Ele diz, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. E aí eu posso dizer que aonde não é dentro do reino de Deus, não é dentro dessa situação, é conforme eu falei que o mal, ele apoia o mal. E ele só aparece nos seus objetivos final quando ele chega à sua finalidade imperativa. Então é onde vai existir, aonde tem unidade, conforme eu falei, a imparidade, a coinonia, né? Aonde não vai haver a imparcialidade, mas nesse caso aí, a obediência ou a renúncia, quem não é com ele, é contra ele. Quem não se ajunta com ele, se espalha. Aí existe competitividade, rivalidade, né? Traições, contrariedade, o demônio da rivalidade, que ele é atuante sempre, do ódio, da covardia, da inveja, e assim vai. Mas eu quero, finalizando o nono ponto, para te deixar bem esclarecido, que é o que está no livro em Apocalipse, no livro de Romano, que é o resultado das blasfêmias. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem essas coisas que não convém, estando cheio, conforme eu falei, de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, que é a imparcialidade, não a unidade, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mãe, são nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, e aí se tornam irreconciliáveis, porque blasfema contra o Espírito Santo de Deus, porque são sem misericórdia,
os quais conhecem a justiça de Deus, porque é deixado bem nítido, mas que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aí é que fica. Não somente assim os que fazem, mas também os que consentem, os que assim fazem. Para resumir, deixar esse 10º ponto resumido, a oportunidade de Jesus, ele dará a todos os homens para se arrepender. É o que ele disse: quem não se ajunta comigo, quem comigo não se une, é o oposto, né? Então ele dá a oportunidade para todos os homens se arrepender. Mas quanto o escarnecedor, o blasfemador, quanto o Espírito Santo de Deus, é o que está aqui, que nós lemos que a sentença está homologada, que qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem nesse século, nem no futuro. Então, como eu falei dessa sentença homologada, é por isso que nem todos herdarão a vida eterna. Bom, fica essa mensagem expressiva, objetiva, para a luz das trevas, daquele que está nessa obscuridade, daquele que vive na imparcialidade, né? Na contrariedade, e não anda na imparidade, unido, unificado, né? É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ai aulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz. Glória a Deus.